Olá, vamos estudar a Bíblia? Nós estamos usando o guia de estudos, a lição da escola sabatina. Estamos no capítulo 8, na lição 8, Gigantes da Fé, Josué e Calebe, dois vovozinhos ousados de 85 anos de idade. O nosso verso para memorizar diz assim: Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Hebreus 13, versículo 7. Aqui eu lembrei dos meus avós. Meu avô está com 85 anos e a minha avó com 82 ou 83, né? E são os meus modelos de fé também. Meu avô é o meu modelo de justiça, integridade e retidão. E a minha avó é o exemplo de amor, de cuidado ao próximo. Se tem alguém que cuida de alguém que está doente, é a minha avó. Ela está sempre disponível para ajudar. E nesse estudo dessa semana, nós vamos ver o que esses vovozinhos fizeram para se destacar na sua geração e desempenhar um papel fundamental na vida do povo de Deus durante um dos períodos mais importantes da história de Israel. O primeiro destaque é a fidelidade deles. A fidelidade é a constância nos compromissos assumidos com outrem, o zelo, o respeito, a lealdade. Eles eram fiéis a Deus. Nós voltamos um pouquinho na história lá para a época de Moisés, e Josué e Calebe eles faziam parte dos 12 espias que foram espiar a cidade e voltaram com relatório, sendo que 10 dos espias voltaram com um relatório negativo e apenas Josué e Calebe tiveram coragem e perseverança e deram um relatório positivo. Vocês conseguem se lembrar desses nomes? Samua, Safate, Gigeal, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabe e Geuel. Esses nomes nem sabemos quem são, mas eram os 10 espias que também participaram, né, daquela época, e por causa da sua influência negativa foram esquecidos. Não tinham coragem, não tinham também lealdade a Deus, né? Para eles consideraram aquele território impossível de ser conquistado e fizeram um relatório negativo e até mesmo mentiroso. Por causa do medo, eles acabaram inventando além da verdade. E, por não estarem conectados com Deus, acreditavam apenas no poder das armas e se sentiram despreparados e não confiaram no poder de Deus. Mas Calebe e Josué foram os únicos, a minoria, que ficaram do lado de Deus e disseram: não, se Deus prometeu, nós vamos conseguir. Os únicos que tiveram coragem e que estavam dispostos a defender as promessas de Deus, porque as promessas de Deus são a verdade. O que você faz quando a maioria das pessoas discorda das suas convicções? Já ouvimos falar muitas vezes, né, que a voz do povo é a voz de Deus, mas isso é uma mentira. A voz do povo, porque a maioria não é a voz de Deus. Se nós estivermos dentro de um povo ainda promíscuo e que não pratica a vontade de Deus, acaba virando uma mentira essa alegação, né? Então, esses 10 espias acabaram tendo o que a sua fé negativa teve, né? A cada um foi dado segundo a sua fé. Aos incrédulos viram cumprir os seus temores. Eles perderam o direito à terra prometida.
enquanto que aqueles que tiveram coragem entraram na terra prometida por Deus, né? Com 85 anos, após já conseguirem conquistar as terras e distribuído para todas as tribos, só depois Caleb e Josué escolheram as suas terras. Primeiro Caleb, ele escolheu uma montanha. Caleb nunca se esqueceu da promessa que o Senhor lhe fizera por meio de Moisés, de que ele entraria na terra onde os seus pés haviam pisado. A promessa de Deus, na época de Moisés, eles tinham em torno de 40 anos de idade, e só foi se concretizar a promessa 45 anos depois. Deus tem também o seu tempo. E você conhece as promessas de Deus? Onde é que encontramos as promessas de Deus? Na Bíblia. Precisamos ler a Bíblia para conhecer as promessas de Deus e poder reivindicar as suas promessas. Caleb entendeu que o território que cada tribo receberia era diretamente proporcional à ousadia com que reivindicavam as promessas do Senhor e à extensão de terra que estavam dispostos a pisar pela fé. As promessas de Deus não se cumprem automaticamente. Ela não se cumpre independente da nossa vontade. Elas exigem que nossa fé seja acompanhada de ações decididas. Precisamos ter ações de confiança, mas também precisamos ter obediência, preciso ter coerência. Que concessões, mesmo que pequenas, podem nos impedir de seguir plenamente o Senhor? Precisamos ter cuidado porque Satanás engana, dizendo que Deus desculpará o pecado por causa do seu grande amor. Que as suas advertências não se cumprem literalmente. Isso é uma mentira de Satanás. Amor sem justiça e justiça sem amor não existem. O amor seria desamor e a justiça seria injustiça. Os dois precisam andar juntos para existirem. Então, a benevolência sem justiça é uma fraqueza de caráter. E Deus honra a nossa fé. Precisamos agir conforme a nossa fé, com atitudes de confiança no nosso Deus. O poder do exemplo. Na história ali de Caleb, vemos depois as filhas. A filha dele também, com confiança, aprendeu com o pai, pede para o pai para possuir um pedaço de terra para ela. Assim como Caleb, né, foi ousado na sua escolha da sua terra, a sua filha também mostrou a mesma ousadia, reivindicando a promessa da terra para ela. De fato, a terra era um presente de Deus para Israel, mas o povo precisava se apropriar dela, reivindicando ao Senhor as promessas com a fé e a coragem. Aqui estamos falando, né, o exemplo é deixar um legado. Passar a tocha da fé para as próximas gerações é fundamental para cumprir a missão. Com certeza, os meus avós, eles vão deixar um legado de integridade e de amor. Os dois juntos são o mais perto de Deus que eu consigo enxergar, né? Já Josué foi o último a escolher a sua terra. A terra que ele escolheu se chama Timnat-Serach, que significa em hebraico território restante. Ele escolheu a terra dele daquilo que sobrou. E então ele escolhe uma cidade modesta e talvez até em ruínas, com o desejo de reconstruí-la, confiando no seu trabalho árduo. Isso também é uma ousadia, né? Outro vovozinho de 85 anos de idade, ousado, querendo reconstruir uma cidade.
Além disso, a cidade que ele escolheu era próximo ao santuário. Isso mostra qual era a prioridade de Josué. Era estar perto de Deus. E ele desejava ter uma vida simples, focando no que realmente importa, que é ter a presença de Deus na sua vida, né? Isso também se reflete na oração de Davi, que diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, versículo 4. Nós precisamos ter esse mesmo desejo, né? Que Jesus, ele é um Deus de relacionamento. Precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus. Transformados pela contemplação. Ao contemplarmos Jesus, nos transformamos cada vez mais próximos do caráter de Cristo. O próprio Deus abriu mão da sua glória para resgatar o pecador. Precisamos ser humildes, assim como o nosso próprio Deus foi humilde. Ellen White diz: olhando para Cristo, obtemos uma visão mais clara e distinta de Deus, e pela contemplação somos transformados. A benignidade e o amor para com o nosso semelhante se torna um instinto natural. Desenvolvemos um caráter que é a cópia do divino. Crescendo a sua semelhança, ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus. Entramos cada vez mais em comunhão com o mundo celestial e temos o poder incessantemente crescente de receber as riquezas do conhecimento e sabedoria da eternidade. Porém, neste mundo existem duas forças que exercem influências na nossa vida: o mundo e o Espírito Santo. O único jeito de conseguir lutar contra as forças do mundo que empurram para o seu próprio padrão, tentando moldar de fora para dentro, o Espírito Santo não. Ele molda de dentro para fora. E começamos a andar na contramão do mundo. Então, Caleb, ele foi fiel ao Senhor, suportou juntamente com o povo a longa peregrinação no deserto, participando das desilusões e fardos dos culpados, mas ele nunca se queixou. Vimos o problema do murmurar, do se queixar. Isso é uma incredulidade e desagrada a Deus. Com mais de 80 anos, o vigor deles não havia diminuído. O bravo e velho guerreiro queria dar ao povo um exemplo que honraria a Deus e incentivaria as tribos a dominar completamente a terra que seus pais tinham considerado inconquistável. Por fim, a nossa história nos traz 5 lições valiosas. Primeira lição é que os fatos da vida são menos importantes do que a maneira como você os percebe. Em um mundo caído, os fatos muitas vezes são difíceis, mas a revelação divina oferece a visão necessária para enxergá-los em sua perspectiva verdadeira e temporária. Esse mundo vai passar com o pecado e as dores, né? Segunda lição é que a fé não ignora os fatos, senão seria fanática. Ela simplesmente oferece um ângulo diferente de compreensão e nos traz paz, nos traz uma forma mais confiante de enfrentar os problemas. Terceira lição: em vez de reclamar, somos chamados a confiar e nos submeter aos planos de Deus, que são sempre melhores que os nossos. A Bíblia diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A quarta lição é que as bênçãos vêm para aqueles que permanecem totalmente fiéis ao Senhor. No campo espiritual, muitas pessoas descobrem que sua fé diminuiu com o tempo
à medida que perderam o seu primeiro amor. Mas na história de Josué e Caleb, percebemos que eles mantiveram a sua fé e o comprometimento total com o plano de Deus ao longo da sua vida. O que será que eles faziam de especial? Eles renovavam a aliança com Deus diariamente. Precisamos renovar diariamente a nossa aliança com Deus para não esmoecer na fé, não perder o primeiro amor. E a última lição, a quinta lição, é que a vida, em todas as suas dimensões, deve ser vivida de acordo com os planos estabelecidos por Deus, não motivada por ambição gananciosa e egoísta. O nosso eu precisa morrer, né? Nosso eu precisa morrer. A vida de Josué e Caleb exemplificam as palavras de Paulo em 1 Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que a gente possa fazer tudo para a honra e glória de Deus em nossas vidas. Esse foi o estudo dessa semana. Aguardo você na semana que vem.